Boa tarde, pessoal. Galera, terminei de fazer a nossa prova de tópicos especiais agora, então vou gravar esse vídeo para situar vocês sobre a nossa prova, fazer uma revisão, conversar um pouquinho com vocês, tá? Nossa prova está marcada para o dia 4, que é a próxima segunda-feira. Ela vai ser uma prova presencial, na sala de aula de vocês. E para o pessoal do matutino, é após o intervalo, né? O intervalo termina lá às 9h40, então das 9h40 às 11h. E o pessoal do noturno é das 20h40 às 22h. Beleza? Mas, galera, é o seguinte. Então, a disciplina de tópicos especiais é uma disciplina para fazer um fechamento aí de todos os conteúdos que vocês já estudaram no curso até aqui, né? Para a gente colocar alguns assuntos que talvez não foram abordados ou que foram abordados de maneira diferente. E para a nossa prova, eu tentei fazer uma coisa bem tranquila para vocês, tá? A gente sabe que a disciplina ela é uma disciplina no SEAD, a gente não teve aulas, a gente não se encontrou presencialmente. Então, o professor fez uma prova bem de boa, tá? Não deixem de estudar as atividades que vocês enviaram. Eu vou postar os gabaritos para vocês, as atividades estão corrigidas, vou postar os gabaritos. Olhem com carinho, estudem com carinho as atividades que vocês fizeram, porque a prova é baseada em cima dessas atividades, né? Além disso, eu vou correr com vocês algumas coisas aqui que é interessante vocês estudarem, para vocês não ficarem perdidos na hora de estudar aí para nossa prova, tá? Olhem com carinho, pessoal. Além das atividades, olhem também lá na nossa aula 4, onde a gente fala das doenças, né? Como dengue, leishmaniose. A gente olha as doenças da atualidade, né? Que são as doenças negligenciadas. A gente tem um processo doloroso com a dengue em Campo Grande, que vai pandemia, chega pandemia, sai pandemia, mas a dengue continua aqui, né, continua instalada na cidade. É interessante a gente saber como é feito esse diagnóstico, por que essa doença, ela entra ano e sai ano, ela continua aqui. É interessante, tem duas das nossas aulas, né, tanto a aula 2 quanto a aula 3, a gente aborda as infecções sexualmente transmissíveis, né, as IST. Então, olhem com carinho também, principalmente ao diagnóstico, né, os testes rápidos, as vantagens e desvantagens lá dos testes rápidos. É interessante olhar aquela parte da profilaxia, né, das IST em situação de violência sexual. O biomédico, principalmente o biomédico inserido aí na saúde pública, ele precisa, né, ele ou ela precisa saber como lidar com esses casos, porque vai chegar no hospital, vai chegar no laboratório, vai chegar no posto de saúde, e a gente precisa atender esses pacientes ou até orientar os profissionais que estão atendendo esses pacientes, tá? Olhem com bastante carinho lá na aula 1, né? Além da atividade lá na aula 1, a gente precisa saber bastante sobre tipagem sanguínea, os grupos sanguíneos, né? As questões dos anticorpos, como que é feito, quem que pode doar para quem que não pode doar, por que o AB ele é um receptor universal, por que né, o AB positivo, por que o O negativo ele é um doador universal e só pode receber dele. Então a gente precisa estar com essas questões na ponta da língua, não só para nossa prova, galera. A gente precisa estar com isso aí na ponta da língua para nossa vida, né? Afinal, vocês são quase biomédicos, estão quase terminando aí a faculdade já. O meu intuito na disciplina de tópicos especiais, tanto tópicos 1 quanto tópicos 2, é mostrar para vocês, né, alguns caminhos, algumas situações que podem ajudar vocês aí agora nessa reta final, principalmente quando vocês forem fazer processo seletivo, quando vocês forem fazer concursos, até quando forem conversar mesmo nos locais que vocês já trabalham, tem coisas que a gente precisa
ter uma base, saber mais ou menos como que funciona. Tem alguns conteúdos um pouco mais difíceis, não é nem difícil, que tem que decorar lá no nosso conteúdo, mas na prova, galera, vocês tentem resgatar das provas que a gente já fez antes, né, com a turma de vocês, lá nas disciplinas que eu ministrei com vocês. A nossa prova ela não é difícil, mas ela é uma prova de detalhes, é uma prova de leitura. Não se esqueçam disso. Então, não venham para a prova com horário marcado para outras coisas, pensando que você vai conseguir fazer a nossa prova com 20, 30, 40 minutos e conseguir ter uma nota boa. Então, sentem, leiam a prova, leiam a questão. Se precisar ler mais de uma vez, leiam. Por quê? Os erros, né? Eles estão nos detalhes. Então, assim, vocês me conhecem, vocês sabem que o que eu preciso que vocês saibam é, por exemplo, Zika é um vírus. Como que é a transmissão do Zika? Pode, professor, você faz demais, mas muitas vezes passa batido, né? O que é, qual dos clamídia, né? A clamídia causa que tipo de doença? Clamídia é o quê? Clamídia é uma bactéria, né? Qual a característica, qual o diferencial da clamídia? É que ela é uma bactéria intracelular, então ela é bastante parecida com o vírus, por exemplo, então a gente pode confundir, né? Trypanosoma cruzi, o que ele causa? Trypanosoma é bactéria, é hominto, é protozoário, são detalhes que a gente precisa saber, tá bom, galera? Mas no mais, a nossa prova está muito tranquila, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida do conteúdo, se vocês tiverem alguma dúvida das atividades 1, 2, 3 e 4, lembrando, a nossa prova P1 é atividade 1, atividade aula 1, atividade aula 2, atividade aula 3, atividade aula 4. Isso é a P1, tá? As outras aulas são para P2, 5, 6, 7, 8, é lá na P2 que a gente faz. Beleza? Eu estou à disposição para o que vocês precisarem. Se tiver dúvida, envia. Se tiver sugestão, envia, tá? Fiquem tranquilos, venham fazer a prova tranquilos, que tudo vai dar certo. Beleza, galera? Um abraço e fiquem bem.